Glória a Deus. Vamos adorar o Pai. Vamos entrar na presença do Pai, declarando o quanto Ele nos ama. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Eu sei que você nos ama com amor incondicional, com amor perfeito, o amor ágape. Oh, meu Pai, quero te render graças já por tudo aquilo que tu estás fazendo e por aquilo que ainda irás fazer. Obrigado, eu te louvo, eu te exalto e eu te glorifico, Pai. Exaltado é teu nome, Pai. Glorificado é teu nome. Obrigado. Obrigado, meu Pai. Tu és o Deus da nossa provisão, Pai. Oh, Pai querido, é um privilégio poder estar ministrando a tua palavra, estar entrando nos lares com a ministração da tua palavra. Abençoa, Pai, cada família, cada pessoa que vai ouvir a tua palavra. Abençoa, Pai, os que estão aqui ouvindo a tua palavra. Pai, tu és o Deus da nossa provisão, meu Pai. Oh, meu Pai, abre os olhos do nosso entendimento, nos capacita, Pai, para ministrar a tua palavra, para que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres tratar com a tua igreja, Pai. Exaltado é o teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor é para ti. Nós nos esvaziamos de nós mesmos neste momento, para que Cristo apareça, para que a honra e a glória seja para Ele. Obrigado por cada vida que está aqui, Pai. Obrigado, Pai, pelos que estão em casa também ouvindo a palavra. Eu declaro um tempo de crescimento na vida dos meus irmãos, um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento espiritual. Obrigado, meu Pai, em o poderoso nome de Jesus, e quem crê diz amém. Glória a Deus. Vamos sentar. Eu nem pergunto mais quantos creem que Deus é bom, porque eu sei que você crê. Olha, eu vou sair um pouquinho do foco. Vou só dar uma regulada aqui, amém? Glória a Deus. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Como Deus é maravilhoso. Irmãos, o penúltimo hino que tocaram diz tudo com a palavra que vai ser ministrada hoje. Quantos creem aqui que Deus quer usar você? Você crê nisso? Quantos creem que você foi chamado para dar frutos? E o que é dar frutos? É Deus te usar. Deus quer te usar. Mas esta história de dizer Deus usa quem Ele quer, não é bíblico. Deus quer usar a todos. Uma vez que Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Vocês estão comigo? Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele faz, da forma que Ele quer, é a distribuição dos dons que Ele dá a cada um conforme Ele quer. Agora, Ele quer usar a todos. É a mesma coisa que você dizer, quando Deus quer salvar um, Ele salva. Irmão, Deus quer que todo homem seja salvo. Mas nem todos querem ser salvos.
Nem todos querem ser usados por Deus. E esse estudo que eu separei para hoje, eu creio que não vai dar tempo concluir. Mas vão ser 2 domingos tratando de seja um vaso de honra para Deus te usar. Mas a gente vai começar desde o princípio, para a gente começar com uma base bíblica, com a convicção de que Deus quer nos usar. Quando Jesus se despediu dos discípulos, eu queria que você abrisse lá em João capítulo 20, glória a Deus. No versículo 22, precisamente, João 20, 22. Glória a Deus. Eu vou conversar o mínimo possível. Eu vou ser bem rápido nos versículos, nos comentários, para ver se dá tempo a gente avançar. Mas é impossível não fazer comentário, é impossível não meditarmos naquilo que estamos lendo. E algumas pessoas acham que ao nascer de novo já são batizados no Espírito Santo. Eu vou trazer um estudo sobre batismos e vocês vão ver que existem vários batismos. Lá em Hebreus fala em doutrinas elementares de Cristo e uma delas é o ensino sobre batismos, no plural. Mas aqui em João 20, no versículo 19, para a gente entender no contexto, vocês lembram que as mulheres quiseram tocar em Jesus e Jesus disse: não toque em mim, pois eu ainda não fui para o Pai. Mas quando ele reaparece aos discípulos, principalmente a Tomé, ele diz: toque, coloque o dedo. Isso significa que ele já tinha ido ao Pai. Glória a Deus. E aqui no versículo 20, no capítulo 20, glória a Deus, no versículo 19 diz: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, o Pai enviou Jesus ao mundo. Ele diz: eu vos envio. Diga assim: da mesma forma que Jesus foi enviado para fazer uma obra aqui na terra, hoje eu sou o enviado do Pai. Aleluia! E ele diz: dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Isso quer dizer que aqueles discípulos haviam recebido o Espírito Santo. Mas eu quero que você vá lá para Lucas também. Volta um pouquinho. É o evangelho anterior, Lucas. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 46,
do capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 46, amém? Diz assim a palavra: Eis que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Aqui Jesus estava falando com os discípulos. Amém? Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Aqui, Lucas está fazendo uma narrativa diferente de João. Em João, ele soprou e disse: recebei o Espírito. Aqui ele está dizendo: eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Então todos que se converteram, receberam o Espírito Santo, são salvos. Se partirem, vão para a glória. Mas existe uma outra experiência, chamada de o batismo no Espírito Santo, que não é orar em línguas. Aleluia! Orar em línguas é a evidência que você foi batizado. Eu fui batizado, eu oro em línguas. Mas o batismo não é a oração em línguas. O batismo é revestimento de poder. E eu queria que você fosse lá para o livro de Atos, no capítulo 1. Tudo isso eu estou mostrando para você se identificar que a promessa diz respeito a nós. Glória a Deus. Aqui em Atos, diz assim no versículo 8. Capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o que, irmãos? Recebereis o que? Poder. Então existe um poder da parte de Deus que Ele envia na hora que você recebe o batismo no Espírito Santo. Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E deixa eu fazer aqui uma pequena pausa. Testemunha não é aquele que diz eu ouvi falar. Testemunha não é aquela pessoa que diz eu ouvi dizer. Testemunha não é aquela que diz me disseram, falaram. Testemunha produz evidência. Aleluia! Quando você é chamado para ser uma testemunha, você vai ter que ter algo para provar aquilo que você está falando. E aqui Jesus está dizendo: quando descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês receberão poder para vocês se tornarem minhas testemunhas. Uma testemunha viva da ressurreição de Cristo. Por isso que ele disse: aquele que crê em mim também fará. Quem é que fará? Aquele que crê em Jesus.
aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço. E obras maiores do que estas fará, porque eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo. Então aqui Jesus estava falando antecipadamente do batismo. Quando ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Lembra que ele foi para o Pai e disse: fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O problema é que a igreja está recebendo o poder e não sabe o que fazer com esse poder. Ora em línguas, e diz: olha como eu sou batizada, olha como eu sou cheio, mas nada faz com aquele poder que está nela. Ou será que Jesus enganou a igreja? Porque Jesus disse: mas recebereis poder. Quando? No dia de Pentecostes? Não, aquilo foi a inauguração. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, qualquer um na igreja que recebeu o batismo no Espírito Santo, e esta promessa é para toda a igreja, a promessa do Pai, aleluia, essa pessoa se torna um candidato a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, as mesmas obras, o mesmo poder, porque Jesus disse que recebereis poder. E só para você não ficar confuso, toda a juventude de Jesus até os 30 anos, não existe um relato dele, e ele era nascido do Espírito. Jesus não foi gerado pelo Espírito. O que foi que o anjo disse a Maria? O Espírito virá sobre o poder do Altíssimo. E Jesus foi gerado por Deus. Jesus viveu até os 30 anos sem operar um milagre. O que a Bíblia relata a respeito dele é que o menino crescia em estatura, em conhecimento e em graça. Mas chegou um dia em que ele foi ser batizado nas águas por João, e quando ele estava sendo batizado, o Espírito desceu sobre ele, na forma corpórea de uma pomba. E a partir dali começou o ministério de milagres de Jesus. A Bíblia diz lá em Atos 10:38, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E lá em 1 de João, no capítulo 2, no versículo 6, diz: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. E como foi que ele andou? Fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então diga assim: eu devo andar como Jesus andou, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Glória a Deus. E o batismo no Espírito Santo você recebe quando crê. Quando Paulo chega numa região, lá em Atos 19, a Bíblia diz que tendo ele passado pelas regiões
mais alta, chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos e disse: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E para a gente não ir para lá, resumir a história, eles disseram: não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. E Paulo impõe as mãos sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, pois falava em outras línguas e glorificava a Deus. A evidência que eles foram cheios, que foram batizados, é porque falavam em outras línguas e glorificavam a Deus. Mas o batismo é o revestimento de poder. Está dando para entender? Então eu queria que você fosse para o Evangelho de Marcos, que agora nós vamos trazer a base daquilo que nós queremos ensinar à igreja nesses dias. Glória a Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Eu amo esse texto. Irmãos, eu fico maravilhado quando o poder de Deus confronta os religiosos. É tanto isso e aquilo, é tanto grau na religião, mas que não operam nada. É tanto pós-graduação nisso, pós-graduação naquilo, mestrado nisso, mestrado naquilo, e não opera nada. Aleluia. E a Bíblia diz aqui em Marcos, no capítulo 1, no versículo 21, glória a Deus, entraram em Cafarnaum, glória a Deus, e logo no sábado, indo ele é Jesus, amém, igreja? Indo ele à sinagoga, começou a ensinar. Oh glória! Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, diga assim comigo, possesso de espírito imundo, aleluia, o qual exclamou: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aleluia! Repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando em alta voz, saiu dele. Glória a Deus. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: o que é isto? Aleluia! Uma nova doutrina com autoridade. Uma nova doutrina com autoridade. Eles se admiraram primeiro de quê? Do ensino, porque era com autoridade. Eles achavam que ia ficar só no ensino. Só o ensino já deixaram eles maravilhados. E agora Jesus dá uma ordem a um demônio, e o demônio, ele diz: o que vem a ser isso? Uma nova doutrina com autoridade. Pois ele ordena, aleluia. Ele não pediu, ele não doutrinou o demônio.
aleluia, ele não amansou o demônio, ele ordenou: sai dele, cala-te. Que venha a ser isso, uma nova doutrina com autoridade, pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Mas olha para cá agora, igreja, você que está em casa também, presta bem atenção que a Bíblia fala não só na autoridade, mas a doutrina da autoridade. Então você imagina que Jesus ali, Jesus não estava dizendo que isso ia ser exclusividade dele, mas ele estava ensinando aquilo. Aleluia. Jesus demonstrava o que nós iríamos fazer em seu nome. Tudo que Jesus fazia era para nos ensinar que depois que ele fosse para o Pai, quem iria fazer aquilo seríamos nós. Ele diz: olha, enquanto eu estiver no mundo, eu serei a luz do mundo. Mas agora ele diz: vós sois a luz do mundo. É verdade que nós não podemos fazer nada sem ele. Tudo que nós fazemos é no nome dele. E ele veio trazer para nós não uma religião, mas uma doutrina de autoridade. E a igreja precisa entender essas coisas para que não se torne uma religião. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é uma boa religião. É assim? Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. Uma doutrina com autoridade. E eu quero que você vá para o capítulo 3 de Marcos. Vamos adiantar um pouquinho. Glória a Deus. Quando eu estou assim, meio assim, irmão, é uma unção que a perna está tremendo. As pernas ficam tremendo. Glória a Deus. Versículo 13. Glórias ao nome de Jesus. Precisamos voltar a ouvir essas verdades. Precisamos entender que nós somos aqui na terra a extensão de Cristo. Aleluia. Jesus subiu ao monte. Glória a Deus. E chamou os que ele mesmo quis. Aleluia. E vieram a ele. Nomeou 12. Nomeou 12 para que estivessem com ele, para por aí, para que estivessem com ele. Presta bem atenção nisso, irmão. Eu não vou me preocupar se eu levar 3 semanas para ensinar. Primeira coisa que Jesus nomeou foi para que estivesse com ele. Nós fomos chamados, irmãos, para comunhão com ele. Tudo começa pela comunhão com ele. Eu amo a palavra de Deus, irmãos, quando a gente vai recebendo as camadas de revelação, para que estivessem com ele. Eu preciso andar com Jesus. Eu preciso comer a palavra de Jesus. Eu já expliquei aqui que quando você está ouvindo a palavra de Deus, ou qualquer palavra, ou qualquer pessoa que fala, e você começa a andar com ela, daqui a pouco você está falando como ela, pensando como ela, né?
Aleluia. Não tem gente assim, né, dona Betânia? Vai, né? Pronto. Vai andar com ela, que daqui a pouco você está, né? Aleluia. Mas isso, irmãos, é a maior verdade. A pessoa se transporta para dentro de você por aquilo que ela fala e você abrindo o ouvido. Por isso que a Bíblia diz que ele chamou para estar com ele. Diga assim: eu fui chamado para estar com Jesus, para começar a falar como ele fala, a pensar como ele pensa e agir como ele age. Eu preciso andar com ele. Pense no livro, o livro de Atos. Quando você se aprofunda no livro de Atos e você entende quem você é em Cristo, você fica com vontade de ir para a rua procurar doentes. Você quer impor as mãos, você entende quem você é. E Jesus escolheu, chamou os que ele mesmo quis para estar com ele. Glória a Deus. Aleluia. E os mandasse a pregar. Diga, eu vou ser enviado para pregar. Diga assim comigo: eu vou ser enviado para pregar quando eu andar com Cristo. Há um tempo, primeiro ele chamou para estar com ele, depois para os enviar a pregar. Versículo 15: e tivessem o poder de expulsar demônios. Oh, glória! Aleluia! É maravilhoso demais entender essas coisas, igreja. Você não foi chamado para nada. Você não foi chamado para estar sentado na igreja reclamando que a cadeira é dura, que o ventilador não funciona. Você foi chamado para ser uma extensão de Cristo aqui na terra. Mas você precisa estar com Ele. Irmãos, eu acabo saindo do foco, mas uma pessoa que passa o dia orando em línguas, lendo a palavra, o comportamento dele é diferente. A alegria dele é diferente. A motivação dele é diferente. Ele tira os olhos do natural. A comunhão com Deus nos faz tirarmos os olhos do natural e colocar os olhos nele. Ele é tão maravilhoso, irmãos, que você não quer tirar os olhos dele. A palavra dele manda você meditar. E parece uma coisa ruim, eu vou ter que meditar na palavra, mas quando você ouve aquela palavra é tão maravilhosa que ela mesma leva você a meditar. O que você tem ouvido? Rapaz, aquilo que eu ouvi, vou meditar. Glória a Deus. E desde a hora que eu li esse texto, eu comecei a meditar. Meu Pai, você me chamou para eu estar com você. E deixa eu te dizer uma coisa, não pula etapas. Tem pessoas que querem pregar, mas não querem gastar tempo com ele. Quer ter autoridade para expulsar demônio, mas não quer aprender a palavra. E ele começou a ensinar, chamou para estar com ele. E quando a gente lê isso aqui bem rápido, parece assim, ó: estou com ele, fui enviado, tenho autoridade. Não, irmão, são dias, são meses,
período de crescimento, de envolvimento, para quando a situação contrária se levantar, você não cair, você não desmaiar, porque você sabe com quem você está. Glória a Deus. E ele diz: glórias ao nome de Jesus. São estes os 12 que designou. E aqui ele começa a trazer a lista de 12 homens, de 12 nomes, que ele separou para estar com ele. Mas nós conhecemos a palavra de Deus, e lá em Marcos 16:15, não vamos falar agora não, finalmente ele comissionou toda a igreja. Quando ele diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Quantos creem aqui? Então diga assim: eu sou um comissionado para estar com Jesus, para pregar a palavra e para exercer autoridade sobre os demônios. Diga assim: a Deus eu peço, aos demônios eu ordeno. Aleluia! Quando você entender isso, irmão, que todos os demônios sabem da tua autoridade. Todos os demônios sabem que basta uma ordem tua. Basta uma ordem tua e ele vai ter que sair, vai ter que obedecer. Aleluia! Por isso que Jesus ficou maravilhado com aquele centurião romano. Basta uma palavra. Nós não precisamos guerrear com demônios. Nós não precisamos jejuar para o demônio sair. Só precisamos ordenar. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aqui, irmãos, eu separei alguns versículos lá em Lucas 10. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Lucas 10 é um texto bastante conhecido da igreja, porque eu gosto muito de ensinar sobre a autoridade do crente. Aleluia. Aqui Jesus envia agora 70. Glória a Deus. E o time vai crescendo. Começou com 12. Aleluia. Agora ele manda 70 logo de uma vez. E para resumir a história, eles foram, obedeceram o ide de Jesus. E quando eles voltaram, diz no versículo 17, voltaram os 70 como, irmãos, despedaçados, destroçados, destruídos. Como é que voltaram os 70, irmão? Que Jesus enviou para curar enfermos e expulsar demônios. Como voltaria esses 70? Como eles voltaram? Aleluia! Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, que surpresa! Aleluia! Pelo teu nome, não é pela minha autoridade, não é pelo meu poder, é pelo nome que Jesus te deu. Esse nome que Jesus herdou na cruz,
A Bíblia diz que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre. Então Jesus pega este nome que ele herdou por merecimento, por conquista, e dá à igreja. Quando ele diz: ide em meu nome, aquele nome que ele sofreu tanto para conquistar, ele deu à igreja. Ele herda o nome e parte, mas o nome ficou com a igreja. Vocês estão entendendo isso? E muitas pessoas não estão entendendo isso ainda. Mas quando você entender que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante deste nome todo joelho se dobre, e que este nome foi dado à igreja, você vai pegar esse nome e vai fazer a diferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todo joelho se dobra diante deste nome. Ninguém, nem potestade, nem principado, nem poderes tenebrosos, nada pode resistir. Não é a você, é ao nome de Jesus. Quando você entende o nome, você compreende o poder do nome, e você abre sua boca e diz: graças a Deus, eu já tenho o nome. O nome me foi dado porque eu sou da família de Deus. E agora eu tenho direitos legal de usar esse nome. Irmãos, eu estava lendo algo hoje lá em Isaías. Vamos falar para Isaías, depois a gente volta. No capítulo 8 de Isaías. Vai bem rapidinho para lá. Isaías fica aqui depois de Provérbios, você vai andando um pouquinho, aí vem Eclesiastes, glória a Deus. No capítulo 8 de Isaías, uma profecia, o livro de Isaías aponta para Cristo. No capítulo 8, no versículo 18, glória a Deus. Vê que frase maravilhosa, irmãos. Vê que coisa tremenda para nossas vidas. Uma declaração de Deus no Velho Testamento apontando para nós. A igreja está comigo, abriu lá em Isaías 8. Diz assim no versículo 18: eis-me aqui. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Quem é esse? Diga: Jesus. Jesus diante do Pai: eis-me aqui com os filhos que tu me deste. Somos o que, irmãos? Somos plural. Somos o que? Sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Presta bem atenção nisso, irmãos. Isaías 8. 800 anos aproximadamente antes de Cristo, falando esta frase maravilhosa: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Eles são para sinais e maravilhas da parte do Senhor dos Exércitos. Agora abre lá em Hebreus,
Hebreus é Novo Testamento, no capítulo 2. Aleluia! Glórias, glórias e glórias. Eu estou querendo correr, igreja. Que Deus bom, que Deus maravilhoso. Aleluia. Lembra do que eu falei agora? Que ele herdou o nome porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não é assim? Está lá em Pedro. E aqui Hebreus diz assim, ora, no capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Onde é que estão os pés do Senhor Jesus? Diga, no corpo. Quem é o corpo? A igreja. Todas as coisas, irmão, estão sujeitas debaixo dos pés da igreja. Por isso que ele diz, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada poderá vos causar dano. Irmão, você tem coragem de falar com a igreja, o irmão que está do seu lado? Olhe para ele, de longe mesmo, que ele está sentado bem distante, diga assim, ei, você não foi chamado para ser um religioso. Você foi chamado para sinais e maravilhas da parte do Senhor dos Exércitos. Perguntaram com que autoridade ele faz isso? Com que autoridade? Chegaram a dizer que ele estava fazendo pelo poder do demônio. Então vão perguntar a vocês também, porque o problema não é você, é a autoridade. Quando eu estiver ordenando a um demônio, ele vai ter que sair. Alguém pode perguntar, com que autoridade ele está fazendo isso? Quem lhe deu essa autoridade? É difícil da mente humana compreender. Quando assim que eu me converti, eu ficava assim, meu Deus, como é que está funcionando isso? Mas funciona, é assim. Você ordena e o demônio sai. Porque você falou a palavra mágica. Eu estou brincando, viu, igreja? O nome de Jesus não é uma palavra mágica, não é uma palavra poderosa. Quando você diz, saia Satanás, em nome do pastor Edmilson, ele vai fazer. Mas quando eu disser, saia em nome de Jé, rapaz, ele já pegou aquele rabo dele já. Não precisa nem concluir o nome Jesus. Porque Jesus conquistou na cruz, foi obediente até a morte, e morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente. O elevou à categoria de rei. Aleluia! Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, porque Ele conquistou na cruz e deu à igreja. E aqui em Hebreus diz, e sujeitou, mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Versículo 10. Convinha que,
aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo o que, irmãos? Leis para mim, igreja. Trazendo o que? Muitos filhos à glória. Oh, glória de Deus! Aí eles consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Versículo 11. Quem é que nos santificou? Quem me sabe me responder aí? Quem nos santificou? Jesus. Versículo 11 diz: tanto o que santifica, como os que são santificados, vêm todos de um só. Diga assim comigo: eu vim do mesmo Pai de Jesus. Aleluia! Vêm todos de um só. Por esta causa, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Olha para o irmão que está ao teu lado, igreja, diz assim: ei, Jesus não se envergonha de diante do Pai te chamar de irmão. É maravilhoso ou não é, igreja? E você achar que esse Jesus não te ama. Aleluia! Quando ele manda amar uns aos outros. Ele não se envergonha de diante do Pai te chamar de irmão, porque tanto o que santifica, como os que são santificados vieram todos do Pai. Aí ele diz, dizendo: anunciarei o teu nome a quem? A meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação deles. Versículo 13, e outra vez diz: porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui. Aquela frase lá de Isaías: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Para sinais e maravilhas da parte de Deus. Então começa a entender isso, que você foi chamado, foi apresentado ao Pai. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, o que é que ele faz? Eu também te confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quando você abre a boca diante dos homens e diz: eu sou de Jesus, Jesus diz lá: Pai, ele é meu irmão. E ele agora é para sinais e maravilhas. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, você pode viver nesse reino sem desfrutar. Mas não é Deus que não quer, são tuas atitudes. Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Deus quer te usar. Deus quer que você seja um vaso de honra. Ele providenciou tudo. Agora você precisa andar com Ele. Ele chamou os que Ele mesmo quis. Você crê que você é um chamado dEle? Ou você está na casa do Pai de enxerido? Aleluia! Glória a Deus, diga: o Senhor habita em mim. Diga: Ele me chamou, Ele me atraiu com benignidade, com amor eterno. Ele me atraiu, eu sou dEle. Para sinais e maravilhas da parte
é da parte dele os sinais e maravilhas. O problema é que a igreja vai se conformando com o mundo. Mas quando você começa a entender, maior é aquele que habita em nós. Já venci o maligno. Eu hoje posso pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada pode me causar dano. É o nome poderoso. É o nome que está acima de todo nome. Irmãos, eu fico meditando na palavra, eu fico mastigando a palavra, eu fico tentando viver naquela época. Eu me coloco na posição daqueles discípulos, ouvindo Jesus ensinando. E você pode dizer, como eu queria ter vivido naquela época, andando com Jesus, Jesus ensinando. Seria uma maravilha. Mas num dia só, multidões se desviaram. Quando Jesus diz, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Quando ele olha, cadê o povo? O abandonou. E ele diz, e vocês também não querem ir? Disseram, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Então, irmão, o problema não é andar presencialmente. Mas eu fico meditando na vida de Pedro. Vocês sabem que a sombra de Pedro curava enfermos. E eu sei que alguém pode fazer um comentário e dizer, não, pastor, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que colocavam os doentes para, quando Pedro passasse, pelo menos a sombra de Pedro tocasse neles para eles serem curados. Mas a Bíblia não diz que fizeram isso uma vez. A Bíblia diz colocavam, era costume. E ninguém ia ter esse costume se não tivesse os resultados. A sombra de Pedro começou a curar enfermos. Os aventais de Paulo eram levados aos doentes e eles eram curados. Os discípulos começaram a entender o poder do nome. Pedro ia com João à Porta Formosa, ele ia simplesmente ao templo. Ele nunca tinha sido usado naquele poder. E de repente, ele ouve uma voz que diz, ei, me dai uma esmola. Aleluia! Irmão, o que passou na cabeça de Pedro e João? Ei, lembra-se do que Jesus falou? Que no nome dele, a gente ia fazer as mesmas obras que ele. Isso numa fração de segundo. Pedro e João se viram e dizem, ei, mendigo, olhe para mim. Aquele mendigo olhou para João e Pedro. Aleluia! E Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo. O nome que Jesus conquistou, ele nos deu. Eu tenho algo. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo. E o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta.
Ali Pedro estava inaugurando, irmão, aquilo que Deus quer que você inaugure. Quando você tiver ousadia para agir como Pedro agiu. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho. Irmãos, o religioso diz: se Deus quiser curar, se Deus quiser operar. Pedro perguntou isso. Senhor, se for da tua vontade, aleluia. Eu acho que lá do céu, Jesus puxava a orelha de Pedro assim, ó. Tchan! O que foi que eu falei para você em Marcos 16, 15? Ide, pregue, cure, expulse demônio. Como é que agora você quer saber se é a minha vontade? Se eu já ordenei, se eu já designei. Mas Pedro não perguntou: Senhor, se for da tua vontade. Pedro olhou para ele, fitando nele os olhos, disse: ei, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo que eu vou te dar. Convicção. Diga assim comigo: convicção. Aleluia! E hoje Deus quer que você tenha essa mesma convicção. A Bíblia diz que Paulo, pelas mãos de Paulo, Deus fez milagres extraordinários. E quem foi Paulo? O perseguidor da igreja. Aleluia. Pelas mãos de Filipe, paralíticos, aleijados, coxos, onde Filipe chegava, que ousava usar o nome de Jesus, ele via o milagre acontecer. Independente do cargo, independente de quem você é na igreja, como igreja local, você é um com Deus. Você é um só espírito com Deus. Mas você precisa estar com Ele. Andar com Ele. Comunhão, oração. Crescimento. Renúncia. Deixar as coisas de menino. Tem muito crente ainda, irmão, que, como diz lá em Hebreus, no capítulo 5 de Hebreus, pelo tempo que vocês são crentes, já era para eu estar dando alimento sólido, mas vejo que vocês são meninos, há entre vós contendas, coisas de menino, crianças, bebês, que ainda precisam de leite. Mas Deus, diga assim, Deus quer me promover, diga assim comigo, sem medo, pode dizer sem medo, Deus quer me promover, eu é que tenho impedido isso. Ele é um Deus que promove, mas Ele precisa que você cresça espiritualmente. Ele quer que você amadureça, deixe as coisas de menino. Glória a Deus. Eu sabia que eu não ia concluir. Mas quantos estão recebendo a palavra de Deus? Quantos podem declarar pela fé? Diga assim, Deus está cuidando da minha vida em todos os detalhes. Naquilo que eu nem imagino. Deus está lá cuidando de mim para eu ficar livre para servi-lo. Ele quer te usar. Ele diz a Timóteo, Timóteo, ô Timóteo,
ensina. Deixa eu te dizer uma coisa que ele pediu para Timóteo ensinar a igreja: que os crentes saiam dos laços do diabo, nos quais estavam presos. Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. É como se você tivesse algemado, viesse a ordem: solte as algemas, e o soldado fosse lá, abrisse a algema, e você ficasse lá. Vocês já viram passarinho da gaiola, que o dono abre a porta e diz: olha, vou soltar. E vai, no outro dia está lá. Liberto, mas preso. Eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado e declare assim para ele: irmão, você é um liberto do Senhor. Não deixe mais o inimigo te prender com coisas de menino. Deus quer te usar grandemente. Deus quer te usar, irmão. Eu quero chegar aqui na igreja e crente chegar aqui dizendo: olha, pastor, eu orei ali pelo doente, foi lindo, Deus curou. Pastor, eu estava em casa e Deus me mandou ir lá e na casa de fulano. Quando eu cheguei lá, que eu trouxe a palavra, o fogo desceu. É isso que Deus quer da igreja. São meus filhos, são meus irmãos. Para quê? Para sinais e maravilhas da parte do Senhor dos Exércitos. Vocês estão aqui ainda ou foram para casa? Olha aí, glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Desde o dia que eu me converti, eu comecei a buscar essas coisas. E comecei a entender que o Evangelho não é uma religião. Não é um lugar de quem quer ficar parado. É o lugar do id. Diga assim comigo: a igreja é o lugar do id. Aleluia, é o lugar que a igreja se reúne, a igreja ouve a palavra, a igreja tem comunhão, mas a igreja vai fazer a diferença, trazer os seus molhos, fazer a sua colheita, voltar com alegria. Irmão, é impossível. Olha, basta a gente ir fazer uma visita no hospital, que quando a gente volta, volta diferente, volta feliz, volta alegre, volta motivado, porque a gente vê o que Deus está fazendo. Irmãos, vou dar só rapidinho. Há 3 dias atrás eu fui para a UPA fazer um socorro, de madrugada. E a gente chega naquele lugar, vê como o povo precisa desta palavra. Como o diabo tem tragado vidas pela falta do conhecimento. Mas graças a Deus, irmãos, eu creio numa igreja que vai se levantar. Uma igreja que adora a Deus, uma igreja que anda com Deus, é uma igreja triunfante. E quando eu estou falando de igreja, irmão, eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de vidas, crentes. Crentes que fazem a diferença onde quer que cheguem. Glórias ao nome de Jesus. No próximo domingo, concluiremos, se Deus assim o permitir, esse estudo, porque eu nem cheguei na parte do vaso. Mas glória a Deus, vamos ficar de pé. Quantos creem que o Senhor está aqui?
Quantos creem que Ele te ama? Quantos creem, irmão? Agora declara bem alto que Ele quer te usar. Ei, o culto não terminou, igreja. O culto não terminou ainda. Declara assim: Deus quer me usar. Começa a declarar isso, não só aqui na igreja. Na tua vida, ei, Deus quer me usar. Deus quer me usar. Deus vai me usar. Eu vou ser usado por Deus. E busca essas coisas. Então vamos orar. Pai, eu quero orar te agradecendo por cada vida que está aqui, Pai. Essa bênção. Essa alegria na tua casa. Aqui estão aqueles que tu querem que estejam aqui, Pai. Meu Pai, eu te agradeço por cada vida, por cada suprimento, por cada resposta de oração, Pai, que tu tem nos dado. Leva-nos, Senhor, na tua paz, na tua segurança. Nos dai uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana produtiva, em o poderoso nome de Jesus. E quem crê dá um glória bem alto. Aleluia! Vamos em paz.